no Evangelho de João, no capítulo 5, a partir do verso 1. Eu vou ler bastante, mas vou falar pouquinho. Algum tempo depois, Jesus subiu para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas, e o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era um paralítico, jazia há 38 anos. Quando o viu deitado e soube que vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus que o tinha curado. Verso 16. Então, os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Isso. O texto no verso 1, ele diz: depois disso. Depois disso, o quê? O que aconteceu antes dessa passagem? Qual é a história do capítulo 4? Qual é o contexto que ele está inserido? A história do capítulo 4, ela vai ter algumas narrativas, e todas as narrativas de milagres, de salvação e de curas, elas estão acontecendo na movimentação de Jesus entre Judeia e Galileia. Ele morava em Nazaré, certo? E fazia esse percurso lá da Galileia, lá de cima, descendo para Jerusalém, né? Mas ali ele começa a fazer alguns milagres. O finalzinho do capítulo 4, Jesus volta depois de um tempo a Caná da Galileia. E o texto termina com a narrativa da cura de o filho de um oficial, que na verdade mora em Cafarnaum. E Jesus está em Caná da Galileia. Aproximadamente 30 quilômetros separam as duas cidades. Esse homem sai daqui
para ir mais ou menos na Penha, talvez a Bom Sucesso, ou mais longe, 30 quilômetros daqui. Sabendo que Jesus estava em Caná, ele vai até onde Jesus está e pede que Jesus cure o seu filho. Jesus então lança uma palavra, rompendo o distanciamento, certo? E diz para ele: pode ir para sua casa, que o teu filho está curado. O homem volta. Vamos imaginar quantas horas levaria para a pé fazer daqui até Bom Sucesso, até Olaria, para não exagerar. E quando ele chega em casa, o menino está curado. A primeira pergunta do oficial foi: quando a cura aconteceu? Quando ele se levantou? Quando a infecção recuou? E os homens disseram o momento exato. E ele fez uma conexão entre o momento em que ele estava conversando com Jesus, quando aquela palavra dele foi proferida, e o menino havia sido curado. A história está dizendo que depois de muito movimento de Jesus, de ir e vir, de romper e vencer coisas aparentemente invencíveis, ele vai para uma festa em Jerusalém. É isso que diz o verso 1. Uma festa está acontecendo em Jerusalém. E o texto diz que próximo a Jerusalém, em Jerusalém, há um lugar especial para algumas pessoas. Há alguns tanques, certo? Com banhos cerimoniais, e dentre elas, um tanque especial. Ele tem 5 entradas e tem a fama de ser um tanque curador. Pessoas, então, que estão doentes, você viram toda a narrativa das enfermidades, se deslocam para esse tanque. Mas o texto diz que perto do tanque tem uma festa. Não muito longe do tanque, talvez 5 minutos a pé, distancia a festa do tanque. Uma festa bem frequentada, mas não para todos. Uma festa onde as pessoas estão dançando, mas nem todos. Um lugar onde as pessoas estão se alegrando, comemorando, adorando a Deus, se divertindo, é verdade, mas nem todos. No tanque não há festa. No tanque há um alto nível de atenção e de concentração. As pessoas que estão perto do tanque, elas têm um alvo. Elas querem a cura. É isso. São pessoas doentes, que precisam de um milagre. Mas a festa está acontecendo ali, ou bem perto dali. Porque a vida é desse jeito. Pessoas estavam chorando quando você estava sorrindo. Pessoas estavam vencendo quando você estava com um filho doente no hospital. Pessoas estavam comemorando os seus aniversários quando você estava sepultando um ente querido. Pessoas estavam se casando quando você estava assinando seu divórcio. Pessoas estavam formando-se quando você estava saindo da faculdade porque ficou desempregado e não tinha dinheiro para pagar. A verdade é que vivemos o cemitério e o centro cirúrgico da natalidade. A vida é feita exatamente dessa dinâmica. Alguns estão comemorando, vencendo, explodindo em seus negócios e outros falindo. Pessoas estão apoiadas e firmadas na sua fé e outros estão desviando. A vida sempre vai criar esse ambiente de separação. E é isso que o texto está narrando. Uma festa que não é para todos. Ou pelo menos nem todos podem participar delas. Eu não sei o que você está vivendo hoje. Se hoje é seu dia de festa, comemore e aproveite.
mas saiba, ele não vai durar para sempre. Se você está hoje perdendo, se você está hoje vivendo um ambiente fora da festa, excluído dela, não perca a esperança, continue caminhando, porque isso também é uma fase. Creia, o Senhor é contigo. É assim que funciona. Mas essa dinâmica entre o tanque, certo, e a festa é algo muito comum para todos nós. Mas o interessante é o que Jesus vai fazer. Havia uma festa entre os judeus e Jesus vai para Jerusalém. Para onde Jesus vai? Ele vai para a festa. A intenção dele é ir para a festa. Faz parte da cultura de seu povo, de sua nação. Lá provavelmente vai estar sua mãe, seus irmãos, a turma toda, seus amigos. Todos provavelmente vão estar lá naquela festa. Por quê? Porque era basicamente um deslocamento quase total. Era uma festa muito importante, é uma festa muito importante para eles. Mas note que nem todos vão usar a porta das ovelhas. Tem muita gente que vai para a festa usando a outra porta. Provavelmente a porta do montouro, a porta do peixe. Usando as outras portas de Jerusalém. Porque passar pela porta das ovelhas era dar praticamente de cara com um ambiente que não era muito agradável. Quem está indo para uma festa está usando roupas de festa. Quem está indo para uma festa normalmente está com os ânimos nas alturas. Está querendo agradecer a Deus, louvar o Senhor, bendizer o nome do Senhor. E não faz muito sentido comemorar ou esboçar muito alegria num ambiente tão caótico como o do tanque de Betesda. E diga-se de passagem, a Bíblia também faz questão de dizer que não eram poucas as pessoas que estavam sofrendo. Não eram poucos os doentes. Havia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos. A Bíblia faz questão de dizer que há uma multidão vencendo, uma multidão perdendo, uma multidão sorrindo e uma multidão chorando. Essa é a verdade. E Jesus vai visitar a multidão que está sorrindo. Ele está indo para a festa. Mas apesar de ir para a festa, ele faz questão de entrar pela porta das ovelhas. Ele vai passar pelo lugar onde as pessoas estão sofrendo. Ele vai investir o seu tempo também, antes de comemorar. Ele vai entrar naquele lugar onde os necessitados estão buscando a cura. O tanque é um lugar extraordinário. Talvez ele não seja tão verdadeiro. Provavelmente, quase nada verdadeiro. Provavelmente não havia nenhum poder de cura naquelas águas. Não fazia sentido. Mas o tanque é um lugar que faz com que as pessoas saiam de casa. O tanque é um lugar que faz com que as pessoas criem esperança, que deem movimento a elas, que faça com que nela se mantenha acesa a chama de que algo pode acontecer. Essa é a grande verdade. Eu posso falar mal do tanque? Posso. Eu posso olhar esse tanque, certo? De uma forma negativa, eu posso. Mas você há de convir comigo que uma coisa ele tem. Ele faz com que pessoas não fiquem em casa prostradas, chorando, resmungando, reclamando de sua situação. Ele dá movimento. Ele faz com que pessoas que não acreditem consigam acreditar. Essa é a grande verdade. Pessoas que tinham tudo para estar em casa, que não podem estar na festa,
estão no tanque. Até mesmo, preste atenção, que sentido faz estar no tanque um cego? Se a cura só acontece quando a água é movimentada e ele nem movimentou. Até porque se você está do lado de alguém com essa situação, a água movimentou, você fica quieto e pula, sem avisar. Você está atrás da sua cura. Porque a grande verdade, irmãos, é que a maioria de nós que estamos hoje vivendo um momento de dificuldade, você não está interessado em saber o que está acontecendo na vida do outro. Você está atrás do que Deus pode fazer na sua vida. E deixa eu te falar uma coisa, por mais interesseiro que você seja, você está no lugar certo. Porque Deus pode fazer alguma coisa por você. Deus pode entrar com providência a seu respeito. Amém? Então, está lá. O tanque trazendo a possibilidade de cura. E na beira do tanque está um homem que tinha tudo para não estar lá. Esse homem provavelmente é muito mais crente do que nós. Não havia nada que o conduzisse àquele lugar. Aquele lugar não era confortável. Uma multidão de pessoas estavam ali. E ele está numa posição quase imóvel. É isso. A probabilidade dele chegar no tanque em tempo hábil, sozinho, é quase zero. Se você me perguntar o que esse homem estava fazendo ali, eu diria a você que ele estava como um mero espectador de milagres alheios. A probabilidade dele ficar curado, ela seria somente se ele fosse o único no tanque. Se aquilo fosse verdade, ele não tinha por que estar ali. Mas ele estava. E o texto diz que Jesus vai passar por lá. E ele vê todo mundo, há uma multidão. Ele olha para todo mundo. Mas de todo mundo que ele viu, um indivíduo lhe chamou a atenção. Esse moço. Ele atrai a atenção de Jesus, provavelmente pelo grau de dificuldade que ele tem. Não faz sentido para uma mente ele estar naquele lugar. Imagine agora comigo, Abner, se desse vontade desse cara ir ao banheiro. Como é que ele faria, Reinaldo? Pare e pense, Tony. Como é que ele faria? Pensa. Exposto diante daquelas pessoas, as pessoas passando, olhando para ele, alguns com problemas menores do que ele, é verdade. Mas eu aprendi uma coisa, não interessa o tamanho do problema dos outros, o maior problema é o seu, é assim que funciona. E não é porque você é egoísta, não. Essa é a grande verdade. Você está aqui porque precisando de um milagre no seu casamento, no seu filho, nas suas finanças, no seu negócio, é assim que funciona. Quando Jesus olha para aquele homem, o texto sugere que aquilo despertou nele a curiosidade. A curiosidade de saber mais a respeito do homem. O texto diz que Jesus, vendo-o e sabendo que estava assim há tanto tempo, sabendo como. Como é que Jesus descobriu que ele tinha 38 anos, que enfrentava aquilo? Provavelmente, dependendo do seu modelo mental, você deve ter pensado que Jesus recorreu aos céus, ao ambiente divino, para descobrir como estava a vida dele. Mas não precisava, basta chegar perto dele ou de alguém que o conhecia e perguntasse: quem é esse moço? Como é que é a situação dele?
Preste atenção, porque isso é muito importante para o homem. A maior dor deste homem não é não andar. Quando Jesus pergunta a ele, você quer ficar curado? Qual era a resposta? Me diz qual era a resposta? Sim, ele falou isso? Sim ou não? Não! Quando Jesus perguntou a ele, você quer ficar curado? Sabe o que ele falou? Senhor, ninguém faz nada por mim. Ninguém me ajuda. Quando eu tento chegar lá, chega outro primeiro do que eu. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, sabe o que mais me atinge? É descobrir que eu estou sozinho. É descobrir que não tem ninguém comigo. Porque é isso que dói de verdade. Irmãos, às vezes nós não temos como resolver o problema do outro. Mas quando você diz para alguém, aí mano, eu estou contigo. Eu não posso fazer muita coisa por você. O que eu posso é só estar do seu lado. Nossa! Essa pessoa pode perder. O ente querido dela pode morrer. Mas você vai ser a pessoa mais importante para ela. Eu descobri ao longo da minha caminhada que a parte mais importante do corpo humano é o ombro. É maravilhoso você ter um ombro amigo. Um lugar onde você possa recorrer de pessoas que podem olhar para você, e é isso que Jesus está fazendo. Jesus está procurando saber a respeito dele. Jesus está olhando e o que é? Como é que é a situação, há quanto tempo, que não faz sentido. Ele está aqui, ele tinha tudo para estar em outro lugar, mas ele não desistiu, ele é firme, então vamos lá, você quer ficar curado, cara? E ele troca a resposta da vida dele para uma dor que lhe é maior. Eu estou sozinho, Jesus. Porque acaba o culto, eu vou para casa sozinho. Porque eu queria estar com meus filhos e minha esposa e não estou. Eu vou sair daqui. Porque preste atenção, se você acha que não estar com a esposa e filhos é ruim, pensa. Estar com eles dentro de casa e sozinho do mesmo jeito. Com gente que não conversa com você. Presta bem atenção. Mas normalmente a dor dos outros não é a nossa, então está tranquilo. Acaba o culto, eu vou para casa com a minha esposa. Você vai com a sua, mas será que todo mundo vai? Pare e pense. O quanto um abraço no final de um culto pode fortalecer aquela pessoa. O quanto um aperto de mão, mas presta atenção, Satanás não é bobo. E ele sabe do poder que isso tem, então ele já aborreceu você. Ele já colocou você no meio de uma fofoca, a ponto de terminar o culto, você dizer, eu não falo com ninguém, eu vou embora para minha casa, porque eu não gosto de confusão. Porque o mal sabe o que um sorriso seu, um aperto de mão, um vai com Deus, pode fazer na vida da pessoa. E muitas vezes o que nós queremos é um microfone. Hoje, o irmão me abordou, falou, pastor, eu estou um pouco cansado, eu estou querendo dar uma interrupção aqui numa jornada minha. Eu disse para ele, cara, não faz isso. Não faz isso porque um tempo atrás você me deu um abraço que me restaurou. E talvez ele não tenha a dimensão do que o abraço dele me fez. Mas eu sei. Porque um abraço, um sorriso, um vai com Deus, sabe? Pode valer muito. Ah, pastor, mas eu não sinto que eu tenho. Não estou falando que você tem que sentir nada. Eu estou falando que você tem que falar. Acaba o culto e fala para a pessoa, vá com Deus, que o Senhor te abençoe, um bom sono, uma boa noite, durma em paz, porque tem gente aqui que só dorme tomando ansiolítico. Tem gente que chega em casa 10 horas e vai dormir 2 da manhã, não precisa nem levantar a mão não. Essa é a grande verdade. Quando aquele homem diz para Jesus, ninguém me leva lá, quando eu chego lá, já chegou outro, primeiro que eu. Jesus disse para ele, levanta, cara, para com essa palhaçada.
levanta, pega a tua cama, a tua maca e vaza para sua casa. Eu gosto da tradução, vai para casa com a cama. Pensa, ele escutando isso. Levanta e vai para casa. Como assim? Vai para casa. Pensa a mente dele. Como assim levanta e vai para casa? Porque o cara com 38 anos nessa situação, nervos, músculos, ossos já foram embora, sim ou não? E quem é que está conversando com ele? Quem é que está conversando com ele? Quem é que está conversando com ele? Enquanto ele conversa com Jesus, ele olha para Jesus, sim ou não? Sim, está conversando com Jesus. Ah, o Senhor, falar uma coisa para o Senhor. Quando eu chego lá, já chegou outro, ninguém me ajuda. Enquanto ele está conversando com Jesus aqui, o milagre está acontecendo aqui. E provavelmente ele não está vendo. Entendeu? Quando Jesus fala, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa, ele tenta levantar. E agora, o que era impossível, se tornou. E deixa eu te dar uma explicação. Jesus vai para a festinha. Ele está indo para a festinha. Por quê? Porque alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os. Isso aí, então cuidado com você. Você tem que ter sua comemoração. Recebeu uma notícia ruim, agora acabou a sua vida. Não, vai devagar. Agora o que acontece? Aquele homem levanta, pegou a cama e foi embora. E Jesus também, ó. Nessa passagem só curou um cara. Entendeu? Um. Pastor, se for para curar um só hoje aqui, quem gostaria de viver o milagre, levanta a mão. Isso aí. Ia ficar ruim para Jesus, hein? Esse culto ia ter que acabar amanhã. Só que hoje ele não está aqui fisicamente, ele está aqui espiritualmente. Amém? E aqui na presença do Espírito Santo, ele pode curar todos ao mesmo tempo, libertar todos ao mesmo tempo, abrir portas, ele pode fazer no ambiente colher. Isso aí. Naquela época só fazia de forma individual. O cara pega a cama e vai para casa, feliz da vida. Com a caminha nas. Pensa. Caminha. Vamos embora. Jesus mandou ele levar a cama para casa, numa tradução que eu gosto muito. Uma coisa também que não era muito agradável. Porque a cama que ele levou para casa lembra para ele o quê? Uma situação que ele já, mas hoje não vive. A cama lembra quem ele era, lembra onde ele, e hoje ele não está. Isso, mas quem não está hoje onde estava, não pode perder a lembrança de onde estava e quem foi que tirou ele de lá. Você já viu gente que não era nada, que o Senhor mudou a vida dele e ele ficou besta? Meia. E tem gente que nem fica besta, fica só 3, que é meio besta. Você conhece alguém que não tinha nada, ganhou um dinheiro, agora acha que é melhor que você. Até esse dia não sabia ler, se formou, o nariz empinou. Conhece alguém assim? Tem um irmão na igreja que melhorou aí a situação mais ou menos, falou que a mulher dele não serve mais para ele. É porque nós é pastor, porque senão eu ia falar, Senhor, faz ele se lascar todinho, mas pastor não pode. Porque pastor é pastor, não é feiticeiro, isso é oração de feiticeiro, não. Mas tem umas pessoas que não tem. A mulher botou um silicone nos peitos, arrumou um amante. Não dá para o pastor orar, falou, Senhor, faz o silicone cair mesmo, mas cair assim. A gente não sabe discernir o que é peito, o que é barriga. É na verdade, não dá vontade. Porque tem gente que esqueceu quem era, onde estava. Querido, aprenda uma coisa. Você só está onde está hoje porque o Senhor teve misericórdia de você. E se você ainda não está onde gostaria, espera, porque aquele que tem misericórdia continua com ela.
Lá vai ele com a caminha para casa. Quando ele encontra os religiosos no caminho. Pense num bicho perigoso. Religioso. Religioso é Primeiro que religioso gosta de se tornar investigador de milagre. Foi o Satanás que fez, rapaz. Essa pessoa não merece não, rapaz. Você conhece alguém assim? Que é só um milagre que acontecer na sua vida, que tem um infeliz para tentar saber que você não merece? Você arrumou essa namorada assim bonita? Não é possível. Você fez desse jeito. A senhora arrumou um homem? Examina direito, porque homem está difícil. Você está rindo? O milagre aconteceu para você, você nem merece. Religioso detesta. Esse dia uma pessoa falou comigo assim, queria saber por que tanta coisa boa acontece na sua vida, pastor. Falei, nem pergunta, porque vai que é porque Deus está distraído. E aí ele acorda e vê que está fazendo muito e me lasca. Então não se meta. Religioso acha que você não merece seu emprego, você não mereceu emagrecer, você não emagrece, você não precisa de nada. O religioso, ele detesta ver alguém vencendo, a não ser que seja. Então, já vai o cara com a cama. Quando o religioso olhou e falou, ô maluco, ô da cama, pode carregar a cama não, pô. Sábado hoje, sábado ninguém carrega, cama não faz nada, lei do Moisés. Não. Jesus disse para ele, toma a tua cama e anda. Agora alguém está dizendo para ele, você não pode carregar essa, porque hoje ele parou com a cama nas costas, nem soltou. E falou, explicar uma coisa para vocês. O cara que me curou, mandou eu carregar a cama. Entendeu? Então quem mandou eu levar a cama foi o cara que me tirou da cama. Quem mandou eu carregar a cama foi o cara que mudou minha vida. E se o indivíduo que mudou minha vida mandou eu carregar a cama, eu carrego a cama, o sofá, televisão, eu carrego tudo. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem mudou sua vida não foi o Senhor? Então por que não obedecer quem mudou sua vida? Agora, diga-se de passagem, eu sempre gosto de pensar nos caras que levavam ele para o tanque de manhã e que ia buscar de tarde. Pensa quando os caras chegaram. Está aqui não. Aí, irmão, viu o cara da cama aqui, que nós deixa aqui? Alguém falou, apanhou a cama e foi. Os caras devem ter falado, não é esse não, pô. Esse é sério. Esse não anda mesmo não, rapaz. A gente traz ele aqui, o cara 38 anos, parceiro da gente, ó. A gente sabe. Ele falou, pois é, não é aquele que fica assim, que apanhou a cama. Chegou um moço perto dele aí e falou, levanta, toma a cama e vaza. E ele foi. Pare para pensar. Agora está ele com a cama nas costas, conversando com o religioso. E aí ele diz, aquele que mandou, porque presta atenção, você só vai continuar obedecendo se você souber quem mudou a sua vida. Não interessa o quanto você sabe de Bíblia, porque ninguém sabe mais Bíblia, a não ser o Cristo, que é a própria palavra, do que Satanás. E Satanás nunca se converteu sabendo Bíblia. Então, se você quer me dizer e me convencer de que saber a Bíblia por si só é se converter, obedecer é carregar aquilo nas costas. Já ouviu essa expressão para nós? É muito comum. Eu estou carregando tudo. Isso é responsabilidade.
disseram para ele, larga a cama. Ele disse, eu não vou largar a cama, porque aquele que me curou mandou eu carregar a cama. E sabe o que é mais engraçado? Quem te mandou carregar a cama? Fala pra gente, quem foi que te mandou carregar a cama? Quem é o homem que você está obedecendo? O que ele disse? Diga para mim. Eu não sei. Ué, mas como assim? Como você obedece se você não sabe quem é? Ele disse, não estou precisando saber quem é, eu só estou precisando saber o que ele é capaz de fazer. Você está entendendo? Para mim, quem você queira chamá-lo, você quer chamar ele de príncipe das trevas? Chama. Não era assim que chamavam? Quer chamá-lo de comilão? Chama. Eu estou obedecendo ao comilão para você, ao beberrão para você, ao príncipe das trevas para você. Agora, para mim, ele é o cara que me fez, eu sei quem ele é. Então não interessa o título que você dá a ele. Se você acredita em Deus ou não, isso é um problema seu. Eu sei o que ele fez pela minha vida. Mas me prova que ele existe. Eu não tenho que te provar que ele existe, porque eu sei que ele existe para mim e pronto. O que eu posso te garantir é que ele existe, que eu era paralítico e estou. Agora, se você vai acreditar nisso ou não, isso é problema seu. Não é obrigação minha disputar com você. Agora, se você quiser ir lá em casa, procurar as pessoas que me conheciam antes e perguntar quem eu era e o que eu fazia e quem eu sou, talvez você vai descobrir que o Deus que eu sirvo não é brincadeira, não. Beleza. Ah, você não sabe quem é, não? Não. E a cama? A cama continua nas costas. Eu vou para casa com a minha cama e pronto. Foi para casa, deixou a cama, Eliezer. Veio a reunião no templo. E agora quem é que está no templo? Ele. Ele podia entrar no templo antes? Não. Antes ele era um marginal. Ele estava à margem do templo. Agora não. Agora ele está lá no templo adorando a Deus. O Deus que o curou. Porque ele sabia que aquele que ele encontrou era o enviado de Deus. Quando ele está lá na igreja, no templo, quem é que vai no culto? Quem é que vai no culto? Me ajuda aí. Jesus. Jesus foi lá, sentou assim do lado dele, na cadeira, e deve ter falado com ele, e aí, querido? Lembra de mim? Levanta, toma a tua cama e vaza. Vim falar com você um negócio aqui muito importante. Para de pecar, de ser vergonhice. Para não te suceder coisa pior. Pior que... Como assim pior que 38 anos? Jesus estava falando, tem um negócio aí pior, filho. O chifrudo lá de baixo. Salvação. Tá certo? Então para de pecar, vive uma vida decente. Agora está com as perninhas, caminha em casa, tudo direitinho, crente na igreja. Agora alinha a vida. E Jesus, ó. Aí, ó como é que... O cara vai lá nos fariseus e fala, agora eu sei quem foi o cara que me curou. Foi Jesus. Os caras não estão tentando matar Jesus? E sabe por que era legal tentar matar Jesus? Porque muito do movimento que se dava na vida dele tinha a ver com a perseguição. Jesus não podia parar, ele estava em isso. Pastor, será que é por isso que eu tenho tanto problema? Provavelmente sim. Porque o problema vem para dar movimento à sua vida.
para dar sentido para você. Uma vida de inércia paralisada. O que eu quero que você entenda nessa noite é que assim que Jesus termina isso, ele vai para a festa. É assim que funciona. Note que ele permanece em Jerusalém. A festa está acontecendo e boa parte dela no templo. Ele cura o paralítico, sai, porque tem muita gente, vai para a festa, o paralítico vai para casa, provavelmente tira aquelas roupas, muda a sua situação. Agora ele quer ir ao templo, ok? Ter o prazer de ir lá. Ele vai no templo e Jesus no templo encontra com ele e diz: muda a sua vida para não perder, né? Não vou usar a palavra perder, para não ir para o inferno, né? Vamos causar menos polêmica com a expressão perder. Mas o que eu quero que você entenda é: se você está sofrendo, ele está com você. Se você está festejando, ele está com você. Não há indício que Jesus tenha feito milagres na festa, porque provavelmente lá ninguém estava precisando de milagres. Mas a Bíblia fez questão de dizer que ele fez milagre no tanque. Então talvez hoje, você e eu, ou alguns de nós, estejamos na festa. Se você me perguntar hoje: Cláudio, você pediria o quê a Deus? De forma séria, eu não teria o que pedir de tanta necessidade. Eu ocuparia o meu pedido com o pedido de alguém que precisa de uma intervenção, que precisa de um milagre do Senhor. Eu diria que hoje eu estaria no templo, em Jerusalém. Mas talvez você esteja à margem do tanque, precisando de uma intervenção de Deus. Jesus foi na casa desse cara. E sabe por que foi? Você sabe quem ajudou? Olha que coisa louca. Sabe quem ajudou Zaqueu ter um encontro com Jesus? Quem foi? Uma árvore, gente. Parme você. Uma árvore. Porque às vezes quem te ajudou a ouvir a palavra foi um rádio, uma televisão, um celular. É só mudar, adaptar. O Zaqueu não podia ver Jesus, mas ele estava interessadíssimo. Porque ele provavelmente queria saber quem é aquele homem que não era rico, mas era famosérrimo. E o Zaqueu sobe numa árvore e fica olhando. Sim ou não? Sim ou não? Então, presta atenção. Assim como a lepra, certo? Foi para Naamã, através da garotinha, um instrumento de transformação. Os espias foram para Raabe. E agora a árvore vai ser para Zaqueu, porque a forma que Deus vai te alcançar, ela pode ser totalmente oposta, estranha para muita gente. Esses dias eu estava fazendo um evento num teatro, num shopping em São Paulo. E o camarada tinha ido levar a esposa para fazer uma consulta, me parece, lá. Enquanto a esposa estava na consulta, né, no prédio do shopping, ele resolveu dar uma volta no shopping. Passou em frente ao teatro. Tinha uma fila grande para entrar. Ele foi lá e perguntou que filha era aquela, o que estava acontecendo. Alguém falou: vai ter um culto. E o cara que estava na fila falou assim: ó, e é de graça, é culto. Ele falou: então não estou com tempo livre mesmo, não tem nada para fazer. Se eu sou Deus, eu falo: então não entra. Assim não serve. Poxa, tinha que ser com propósito. Não, Deus falou: deixa ele. Ele entrou, sentou, o louvor cantou, eu preguei, no final ele levantou a mão e entrou só porque estava sem tempo. E Jesus deu logo uma mãozada nele. E o diabo ficou chupando o dedo. Então, cuidado com os modelos. Você está aqui, Deus está aqui, amém?
E Ele quer falar com você. Como? Do jeito que Ele quiser. Às vezes não vai falar no culto todo. Na hora que você for embora, alguém te dá um abraço e Deus fala: olha eu aí te abraçando. E eu preguei aqui, o louvor cantou, todo mundo fez isso. E você nem escutou nada. Aí lá fora, num bracinho, você fala: nossa, eu já amei esse culto. Aí eu te pergunto: o que você mais gostou? A palavra? Eu falo: não, um abraço. De quem? Eu falo: não sei nem de quem é. De um desconhecido. Porque ele fala com você do jeito que ele... Aqui, ele usa uma árvore para dar condições ao pequenino Zaqueu de enxergar Jesus. E Jesus diz para ele: hoje me convém ir para a sua... Olha Jesus indo para casa. Olha que maravilha. Sempre casa. A casa da Raabe, a casa do... né? Na casa do Naamã e agora na casa do... Isso aí, já vai ser na sua casa, quer ver? Os irmãos vão lá e vendem o José, coitadinho. Ele quer ir para o Egito, sim ou não? Sim ou não? Mas ele vai? Vai? Por favor. Eu faço de propósito todo culto. Eu dou um tom à minha frase que parece que você está errado. E todas as vezes que eu dou o tom, você se comporta como se estivesse errado. Isso demonstra que parece que você não tem tanta certeza no que está dizendo. Ele foi para o Egito? Foi? Mas ele queria? Mas ele foi? Mas ele queria? Mas ele foi? Mas ele queria? Mas ele foi. Ele queria não? Mas foi? O que a Bíblia está dizendo? Que às vezes a vida vai te levar para lugares que você não está a fim de ir. Às vezes você vai viver momentos e coisas que você não gostaria de viver. Mas pastor, e quando a vida me levar para onde eu não quero ir? Leve Deus como seu companheiro de viagem. Raquel foi com José? Não. Jacó foi com José? Não. Quem foi com José? Deus. E se Deus for com você, onde você pisar, a planta do seu pé, Ele tem vos dado por herança. O lugar que você pisar tem que te fazer prosperar. Ah, pastor, mas a Bíblia... Eu estou num deserto. 20 anos, querido, se você está no deserto. Você já viu, você já foi numa igreja que disseram para você que deserto é lugar de passagem? E para você nunca passou? Pastor, por quê? Porque a Bíblia diz que Ismael cresceu, se fortaleceu e prosperou onde? Porque se Deus for contigo, o deserto tem que te fazer prosperar. Às vezes você não tem que sair do deserto, o deserto é que vai deixar de ser deserto, porque você chegou. E quando você chega, a bênção de Deus vem sobre aquele lugar onde você está. É assim que funciona. Ele vai embora para o Egito, mas vai vendido pelos seus irmãos. Se tem uma coisa que machuca, é ser vendido, ofendido, abusado pelos nossos. Se for estranho, não dói tanto. Mas quando é alguém, quando é seu pai, quando é sua esposa, seu marido, quando é seu filho, quando é aquela pessoa que você ajudou, parece que é aquela que o Satanás escolhe para te ferir, sim ou não? Porque aí é uma ferida boa, ruim de curar. A decepção é muito. Então é por isso que os irmãos do Zé vendem o Zé. E vai ele para o Egito. Sem vontade de ir, mas vai. Porque tem lugar que a vida vai te levar e para de dizer que não vai. Parece que, sabe? Eu gosto da história do camarada que ganhou 3 cachorrinhos na cidade. Os cachorrinhos pequenininhos. Mas os cachorros não estavam afim de ir para a fazenda, que eles gostavam da cidade. E aí o cara amarrou os 3 cachorrinhos na carroça. O primeiro cachorro falou: não vou, não estou afim de ir. Quando o cara tocou o cavalo, o cachorro travou as patas. O cavalo puxou o cachorro com pata, com tudo, saiu arrastando o cachorro, e o cachorro machucando. O segundo cachorro falou: quer saber de uma coisa? O cavalo é mais forte que eu vou andando mesmo, não tem jeito. E foi atrás. O terceiro cachorro falou: quer saber de uma coisa? Se é para ir, deixa eu montar em cima dessa carroça. E esse cavalo é que me leva, que eu não vou me cansar até lá. Às vezes, meu filho, não tem jeito. Você tem que subir na carroça.
embora, porque lá quando você chegar, você pode ter certeza que Deus vai estar com você e pronto. Ele chega na casa do Potifar, para a gente acelerar aqui. Chegou na casa do Potifar, o cara está prosperando, crescendo. O Potifar falou, cara, esse cara é maneiro, esse tal de Zé. A Bíblia diz que Deus era com ele. Onde ele estava, Deus estava lá. E está lá o José, que beleza. E o Potifar gostando do Zé. E a mulher do Potifar também gostou do Zé. Um gostou de um jeito, outro gostou do outro. A mulher falou, cara, que Zé maneiro. Poxa. E o Potifar falou, cara, esse Zé é legal. E ela falou, poxa, nossa, que Zé, hein, maluco? Caramba. E ela de olho no Zé. E quanto mais o Potifar tirava o olho do Zé, porque confiava nele, mais olho ela botava no Zé, para botar o Zé no lugar do Potifar. O que ela queria que o Zé deitasse com ela na cama. E o Zé queria, sim ou não? Claro que queria. Você é doido? Uma mulher gostosona daquela, o Zé solteiro, pegar a patroa. Lógico que o Zé queria. Aquela mulher gostosa, cheirosa, porque não devia ser feia, meu irmão, é para acabar com o sonho. Você acha? Se Deus quiser acabar com o seu casamento, bota um homem feio na sua vida, filho. Vai botar um cara que sente seu cheiro, seu marido, nem nariz tem mais, um miserável. Vê sua beleza, o cara da rua, seu marido é cego. Sim, entendeu? Sua mulher em casa não quer fazer nada com você, a da rua quer 3 vezes por dia, igual remédio controlado. Que é para acabar com o sonho, meu filho. O diabo sabe o que faz. Lá está a mulher olhando para o Zé, assim, vamos embora, vem Zé. E o Zé, não, cara, vou pegar essa maluca não. Caraca, difícil, hein? Nossa, Senhor, ainda bem que o senhor veio comigo, senão eu pegava. Vamos embora. A mulher agarrou o Zé. Ô gente, fala sério. Deus estava com o Zé? Era para essa mulher agarrar? Você acha que é justo o Zé sair da casa do Potifar para a prisão? Sim ou não? Sim ou não? Claro que não. Não dá uma raiva se você fosse o Zé. Está vendo? Isso que dá ser crente. Lá. A gente fala não para o pecado. Olha onde eu estou. Antes tivesse pego a dona. Depois me arrependia. Não. Ele falou, não vou pegar, e não pegou. O Potifar chegou, e Potifar também sabia a mulher que tinha. E a senhora não fica rindo não, que eu já falei isso aqui. Porque a mulher também olha para o homem. Parece aqui que nós somos tarados. É porque o homem é mais escrachado. Passa o mulherão, ele faz assim, ó. Caraca, maluco, Deus é bom, não é? Mulher não, mulher olha, mas nós não vê. Ela vem com o marido na rua assim, ó. Vem um homem bonitão, ela faz assim, ó. E o cara passa, ela nem olha, porque já viu tudo. Em 3 olhadas de 2 segundos. Primeira olhada, ela escaneou o malandro. Segunda olhada, ela comparou contigo. Terceira olhada, ela te reprovou. E o melhor de tudo, que você nem notou. Vamos embora, vida que segue. Escute só. Ele queria pegar ela, sim ou não? Sim ou não? Mas pegou? Mas queria. Mas pegou? Mas queria. Mas não pegou. Entendeu? Por isso ele foi parar na prisão, na cadeia. Pastor, mas é injusto. Mas tinha que sair, porque já tinha passado o tempo dele lá. Lá era um local bom, ele estava conformado com aquilo. Agora ele vai preso. Chegou na prisão, o que ele falou? Sou inocente. O que os presos falaram? Nós também, aqui todo mundo, ninguém fez nada. O maior equívoco que aconteceu é aqui na cadeia. Tudo gente boa. Mas o texto diz que quando José chegou, uma luz acendeu. A organização chegou, a tranquilidade, porque Deus chegou. Né? A luz chegou lá e está tudo direitinho. Os caras sonhando e o Zé está lá maneirão. Interpretou o sonho dos caras? E lá na prisão Deus era com? Olha só. O cara faz tudo certo. Tudo. Até agora você me diz o que esse cara fez de errado. A única coisa que você pode falar mal dele é que ele falou para os irmãos o sonho dele. Isso eu até entendo, se você quiser questionar. Mas o resto, o cara é impecável. Agora está lá preso, interpretando sonho e administrando prisão.
doido para sair de lá. Quando o copeiro saiu, ele falou: olha aí, copeiro, fala pro faraó lá, maluco, que eu não agarrei ninguém não, pô. Sou um cara legal, pô. Aquela maluca era doida lá, queria, mas eu nem peguei não, pô.